Bom, pessoal, e aí, tudo certo? Bom, hoje eu decidi, assim, pra gente começar o canal, falar um pouco sobre Python. Acho que é bem básico começar devagar, até para eu ir me acostumando, como eu comentei, né? A gente vai aprendendo junto. Então, eu resolvi conversar um pouco aqui, trazer um pouco sobre o que é Python, mas bem do começo, sabe? Igual, sabe aquele ditado, né? Vamos começar pelo começo. Então, vai ser algo bem básico, bem tranquilo. Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre Python. Basicamente, Python é uma das linguagens de programação mais populares do mundo, né? E ela foi criada no final dos anos de 1980 pelo Guido van Rossum. Eu não vou me arriscar aqui na pronúncia. Mas a ideia era desenvolver uma linguagem simples e fácil de usar, mas também ao mesmo tempo poderosa para tarefas complexas, né? E o nome Python não tem nada a ver com a cobra, o pessoal sempre associa, mas na realidade é uma homenagem àquele grupo de comédia britânico Monty Python, dos filmes lá bem antigos de sátira, né? E o por que o Python ele é famoso hoje em dia? A simplicidade e a legibilidade. O Python possui uma sintaxe que lembra muito o inglês, então isso tudo torna o código muito fácil de ler e de escrever, até mesmo para pessoas de fora, né? É bem diferente, por exemplo, de um Java, de um C Sharp, de um C++. É algo simples e direto. Você quer printar, por exemplo, uma mensagem, basta você colocar um print. Também a versatilidade, ele pode ser usado para desenvolvimento web, machine learning, análise de dados e muito mais. A grande variedade de bibliotecas, então o Python vem com uma extensa biblioteca que cobre assim muitas tarefas comuns, como manipulação de strings, objetos, comunicação de rede e arquivos. A comunidade também é ativa, o Python tem uma comunidade de desenvolvedores muito ativas e solidárias, então tem muitos tutoriais, frameworks, e isso é uma consequência de ser uma linguagem mais simples, né? Isso traz mais pessoas e essas pessoas mantêm viva essa linguagem. Aí umas características que eu acho que é legal de a gente passar de forma bem breve. O Python ele é interpretado e não compilado, ou seja, o código ele é executado linha por linha, ao invés de ser compilado para código de máquina antes da execução. Isso torna o desenvolvimento muito mais rápido e facilita também a depuração, porque você está vendo onde está o erro. A tipagem do Python ela é dinâmica, ou seja, você não precisa declarar o tipo de uma variável, ela não precisa ficar explícita. O interpretador ele vai inferir ali qual que é aquele tipo, tornando a programação muito mais flexível, menos burocrática, muito mais simples para as pessoas novas poderem aprender. Ele é multiplataforma, pode ser executado em vários sistemas operacionais, Windows, Mac, Linux, sem muitas necessidades de alteração. E tem a parte da orientação ao objeto, né? Então, e a programação funcional. O Python ele suporta os múltiplos paradigmas, os famosos paradigmas de programação, incluindo a orientação ao objeto e a programação funcional. E assim, o programador, você pode escolher como é que você quer trabalhar, de acordo com a sua necessidade. Tem gerenciamento de memória automática, então a parte ali de coleta de lixo, alocação e desalocação de memória. E também uma parte bem interessante, mas é um pouco mais avançada, que é a extensibilidade. O Python ele pode ser estendido com código escrito em outras linguagens, como o C ou C++. E isso permite que partes críticas do código sejam otimizadas para o seu desempenho. Isso é bem comum na parte de IA e também em grandes empresas que cada segundo ali, cada tempo conta. Então você pode estender o seu código para outras linguagens que às vezes é mais otimizado para o seu problema. Então aqui eu passei de forma mais rápida no que é o Python, acho que é legal de a gente entender esse básico. E agora eu vou mostrar um pouco, vou apresentar bem simples, mas o que é um pouco da programação, tá? Então vou compartilhar minha tela aqui, pessoal. Então aqui, pessoal, eu trouxe algumas estruturas de dados que eu acho que é legal de a gente começar aprendendo. E por que eu trouxe isso? Eu já participei de muito leak code, de live coding, que os recrutadores pediam para você resolver algum problema de programação. E aí, geralmente, isso exige que você entenda muito das estruturas de dado. E além disso, dessa parte de recrutadores, eu acho assim, pelo menos onde eu trabalho, existem alguns desafios em que não basta, assim, você precisa entender ali a fundo a estrutura, o porquê de você usar determinada estrutura de dado, o porquê de você usar, por exemplo, um dicionário e não uma lista, algo nesse sentido, sabe, que vai otimizar o seu código e isso vai trazer algum ganho. Quando a gente está aprendendo, está começando, para a gente tanto faz usar uma, sabe, usar uma lista, usar um dicionário ou fazer de tal forma, porque a gente não precisa do código mais otimizado. Mas é aquela coisa, a gente pode começar desde o início a treinar a nossa cabeça e aí pegar as boas práticas, né? Então, vou começar aqui de novo, é algo bem básico, tá? Mas eu acho que é legal de a gente conversar um pouco.
Então as strings, elas são sequências de caracteres que são delimitadas por aspas simples ou aspas duplas. Não tem, você pode escolher. É lógico que começou com aspas simples, termina com aspas simples. Então aqui eu coloquei o nome Python e a saudação é igual ao olá mais o nome. Eu estou concatenando duas strings. O olá ali, ele tá entre aspas duplas, então também é uma string, concatenação entre duas strings vai ser uma string, tá? E ali, se você jogasse isso e rodasse, executasse esse seu código, você iria poder ver o texto escrito no terminal como Olá Python, tá? É, seria interpretado, né? Aqui é o tipo inteiros, que é para números muito usados, né? São números inteiros positivos ou negativos sem os decimais. Então, 1, 2, 3, eles podem ser usados em operações aritméticas básicas. 1 mais 1, 2 mais 2, multiplicação, divisão, enfim. Ali eu coloquei x igual a 10, ali no caso deveria ter um enter entre o y, mas tem a soma, x mais y, daria 15, o produto, multiplicação, enfim. Os floats são números de ponto flutuante, ou seja, números decimais. E aí você pode usar ele porque ele tem uma maior precisão. Então, no mundo real, a tendência é você acabar usando números com maior precisão pela necessidade. Eu coloquei aqui o π, é o raio, a área, né, no caso. E o π vezes, esse símbolo aqui é a multiplicação e esse símbolo é a potência, é o elevado. A listas, ou as famosas arrays em inglês, são coleções ordenadas de itens que podem ser de tipos diferentes. Isso é muito bom. E você consegue colocar vários itens dentro de uma mesma variável. E elas são delimitadas por colchetes. Então, sempre quando você vê um colchete, você já sabe que é uma lista, que é um array. Isso você ouve muito falar. E elas são separadas por vírgulas. Então, o primeiro item, o segundo item, sempre começa do zero na computação. Por motivo de memória, a gente pode até explorar isso em um outro vídeo, mas basicamente o 0 seria a maçã, o 1 a banana e o 2 a cereja. Então aqui a gente tem 3 itens nessa lista, sendo que o item número 0 é a maçã, o 1 a banana e a cereja é a número 2. Por que eu falei isso do 0, 1 e 2? Porque quando você quer pegar algum item dessa lista, você tem que indicar o índice. E qual que seria o índice? Como eu comentei, começa no 0 e vai até o 2 para esse caso aqui. Então, se eu quisesse ver a cereja, eu deveria pôr frutas, abre e fecha o colchete e coloco o índice 2. Se eu quero ver a manga, se eu quero ver a maçã, eu coloco o índice 0. Aqui no caso, ele está pegando o item de índice 1 e alterando para banana. Então, perdão, alterando para manga. É basicamente isso. Além de algumas funções que já vêm por definição na lista, por exemplo, o append, você adiciona um item a mais. Aqui no caso seria o quarto item, que estaria no terceiro índice, e seria a laranja. Se a gente rodasse, executasse esse código de Python, a gente iria ver maçã, banana, cereja e laranja. E depois, se a gente executasse essa linha, essa última linha, a gente iria ver maçã, manga, cereja e laranja. Os dicionários é bem interessante, são coleções chave e valor, então você vai ter uma chave do lado esquerdo e um valor do lado direito. Isso ajuda bastante na hora de você buscar um item, porque você sempre vai ter a chave e vai retornar o valor. Eles são únicas e imutáveis, então, enquanto os valores podem ser de qualquer tipo e podem ser alterados. No caso, as chaves, né? Você não fica alterando a chave. Então, por exemplo, ali eu criei um dicionário, é sempre por esse colchetes, né? Posso estar falando errado. Mas basicamente o nome seria a chave e o valor é Ana. E a idade é a chave e o valor da chave é 22. Então, quando eu buscasse estudante, eu coloco a chave, então eu quero o valor de idade, que é a chave. Aí eu recebo 20, receberia o 22. Aqui no caso ele está alterando o valor da chave idade para 23. Isso é bem interessante, como eu comentei, ajuda bastante para dataset, coisas onde você tem grande número de valores. Ajuda você a encontrar esse de forma mais rápida. E por fim, os objetos. Aqui acabou ficando errado aqui o terminal, mas os objetos em Python, praticamente tudo é um objeto, incluindo os tipos de dados básicos, você pode alterar. Futuramente eu pretendo fazer um vídeo comentando isso, acho que é bem interessante, muita gente não sabe. Mas você pode criar seus próprios objetos usando classes que permitem definir atributos e métodos personalizados. De novo, tudo são objetos em Python, então até mesmo um print você consegue alterar. Mas aqui a ideia de explicar o objeto, vou só mostrar, a gente também mostrar de forma superficial, mas ali eu criei um objeto, então uma classe pessoa. Essa classe pessoa, ela é definida pelo init, então ela tem o nome e a idade, vai sempre receber o nome e a idade.
E ali a gente coloca self.nome, né? Tá indicando que o nome que vem de parâmetro vai entrar para essa classe e a idade. E depois a gente tem uma funçãozinha ali complementar. Então, uma vez que a gente criou esse objeto pessoa, a gente consegue criou o objeto pessoa passando os dois parâmetros que são exigidos no init, no inicializador dessa classe, a gente consegue chamar a função complementar. E aí a gente tem esse nosso objeto. Então aqui, por exemplo, a gente criou a classe e fora da classe a gente está chamando essa classe. Então a gente tem a pessoa, uma variável, ela é do tipo pessoa. E essa tipo pessoa a gente passou que o nome é Carlos e a idade é 30. E aí a gente tem a saudação, jogou para uma variável. Então a saudação seria igual a pessoa, que é essa variável aqui, e a gente tem o método complementar. Então, como a gente comentou, tudo em Python é objeto, é bem legal, a gente pode dar uma explorada nisso. Mas eu acho que assim, hoje é algo bem simples, tá? Bem inicial mesmo. Mais para poder pegar o que, que é o Python, como que funciona. E aí para o vídeo não estender muito, senão eu até poderia trazer, resolver algum probleminha, mostrar isso no terminal. Mas a ideia é que não fique um vídeo longo e maçante, tá? Mas era só para vocês entenderem realmente o que é o Python. Eu acho que é legal de pegar e ter essas curiosidades. Por exemplo, essa parte dos objetos, eu acho que é algo bem legal. Eu pretendo destrinchar um pouco mais em curiosidades sobre o Python. Enfim, é isso. De novo, fico aberto aí, pessoal, se vocês quiserem mandar sugestões, críticas. E é isso. Tamo junto aprendendo aí. E é isso, valeu. Valeu, pessoal. Até.